DR com Deus, um casal comum discutindo uma palavra extraordinária. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do DR com Deus. No episódio de hoje, nós vamos estar falando sobre a história de Sansão, o famoso do cabeça... Não é do cabeça... É do cabelão. Nós hoje falaremos sobre Juízes do capítulo 13 até o capítulo 16. Então, se você quer acompanhar a gente de verdade, saber se a gente tá mentindo, aí você tem que ler lá, tá? Porque pra você saber se a gente tá certo ou tá errado, tu tem que conferir. Ou tu vai acreditar. Qualquer dia desse eu vou gravar um episódio aqui fazendo uma fake news. O que você vai fazer? Não pode. Tem que ler. Então, leiam. Caso você ainda não tenha lido, pode ouvir o episódio, mas não deixe de ir lá ouvir. Não deixe de ir lá, ler a Bíblia e conferir tudo isso. E também ter as suas próprias conclusões sobre o que você leu. Então, vambora! Então, pessoal, no capítulo 13, a gente tem o nascimento de Sansão. Sansão aí que é um dos principais, se não o principal personagem do livro de Juízes, que a maioria das pessoas conhece. E aqui nesse capítulo 13 a gente tem as instruções que o anjo do Senhor deu à mãe e ao pai de Sansão, falando que ele vai ser um menino nazireu, separado ao Senhor, e das instruções sobre o que ela deve fazer e o que não deve fazer. E é isso. Cara, eu não acho que ele é o principal, não. Eu gosto tanto de Juízes que eu nem consigo escolher uma história. Só no capítulo de... Em 2 capítulos ali em volta... Não, 2 não. 3 capítulos ali em volta de Débora, a gente já viu 3 personagens muito bons. Eu não sei, não consigo escolher um principal, mas ele tá entre os mais... Assim, ele definitivamente é o mais conhecido. Então, falei principal por ser o mais conhecido, né? Tá certo. É que eu entendi que era a principal, de ser a história... Não, Uau. não. Só o de mais conhecido pelas pessoas mesmo. É verdade, isso aí é mesmo. Cara, eu marquei aqui no versículo 8, que vai estar no momento em que o anjo fala com essa mulher, com a mãe dele. Pra quem não sabe, a mãe de Sansão não podia ter filhos. E Nazireu, eu sempre falo Narizeu. Eu também. E Nazireu quer dizer que é alguém separado por Deus, não quer dizer nada além disso. Então, o Nazireu, eu falei certo? Nazireu. Isso. O Nazireu, ele é alguém que Deus escolheu uma missão especial. Então, ele tem também compromissos e funções especiais, coisas especiais que ele tem que guardar, que ele tem que cumprir. Nesse caso aqui é a questão do cabelo, não corte o cabelo, e a questão da bebida alcoólica e das fermentadas e das comidas impuras. Então ele tem que tomar cuidado com tudo isso e andar longe disso. E agora no versículo 8, vai ser o momento em que, depois que a mãe recebe esse recado do anjo, né, que o anjo fala com ela, que ela vai ter um filho e tal, ela se volta para o Senhor, depois que ela conversa com o marido. Ela não, né, é o marido que se volta. Marido. O versículo 8 vai dizer que o marido, então, ou seja, o pai de Sansão, vai orar ao Senhor dizendo uma coisa que eu achei tão legal pra gente levar pra vida. Diz assim: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. E aí no versículo 9 vai dizer que Deus ouviu essa oração e enviou o anjo de Deus novamente. E por que eu achei interessante esse versículo? Porque às vezes a gente recebe algo especial de Deus e a gente passa tão despercebido assim, a gente deixa bater, e mesmo que seja uma coisa legal e que seja um recado de Deus importante para nossa vida, a gente acha que foi uma única vez. E eu achei tão sincero assim, de tanta proximidade de Deus da parte dele chegar para Deus e falar: poxa, envia essa pessoa, porque ele não sabia que era anjo até aqui. Ele fala: envia esse servo,
esse alguém enviado por Deus de novo para dar mais instruções, porque a gente entendeu que a gente vai receber a bênção, mas a gente quer saber como se comportar para não perder essa bênção. Eu acho que essa é a atitude que um cristão de verdade tem que ter. Como não é só receber a bênção, não é só receber, eu tenho o chamado, eu tenho o dom, sabe? Eu nasci com o dom de cantar. E tá, mas Senhor, o que eu faço? Me manda alguém, me manda esse mesmo ser, essa mesma situação que o Senhor mandou para me mostrar que esse era o meu dom, agora para me explicar como eu tenho que me comportar para que eu te satisfaça com ele, para que eu te agrade com ele. Achei lindo. E eu tô falando de dom aqui, mas isso serve para tudo na vida. Quando Deus nos dá um presente, eu acho que o mais certo, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, só agora, lendo, é a gente voltar para Deus e perguntar: ok, Deus, muito obrigada por esse presente, e agora, como que eu me comporto perante isso? O que eu preciso fazer para não perder, para conseguir estar pertinho ali das suas expectativas? Porque cumprir, né, suprir as expectativas de Deus, acho que é bem elevado. Mas a gente chega perto, tipo Josué, tipo Débora. E buscar a instrução de Deus para fazer as coisas, né? Quantas vezes a gente já viu só no livro de Josué e Juízes as pessoas fazendo as coisas sem ter a instrução de Deus, sem pedir a Deus o que deve ser feito, né? Deus fala, você vai fazer isso, mas as pessoas não perguntam, como que nós devemos fazer? Buscar essas instruções. As pessoas vão e fazem, as pessoas só vão e fazem da maneira que elas acham correta. E quantas vezes a gente já viu que dá errado fazer isso, né? E isso me lembra a história de Gideão, há uns capítulos atrás que a gente leu, que no final da vida dele ele cai numa armadilha que foi algo que ele mesmo armou para ele sem ter má intenção, sem pensar. Foi na maior boa intenção, na verdade, que ele vai e constrói aquela capa, né, aquela coisa lá, e pendura. E num dos últimos versículos do capítulo dele, que conta a história dele, vai estar falando que veio a ser uma armadilha para ele e para a família dele. Tem vários outros exemplos, né? O cara que tenta segurar a Arca da Aliança quando ela vai virar, ele vai na boa intenção, mas não seguiu as instruções de Deus, morreu fulminado. Buf! Que é Caim. Enfim, tantas histórias que a gente vê que boa intenção não é o suficiente, que a gente precisa de verdade seguir a vontade de Deus. E nada mais correto do que a gente perguntar para o próprio Deus como a gente tem que agir. É claro que é importante a gente ler a Bíblia, como eu fiz depois lá, que está falando sobre os sinais e tal. A Bíblia é o principal mapa para a gente saber por onde seguir, como seguir, mas só a Bíblia não basta, tá? E agora eu vou parecer muito herege falando essa frase. Tomara que ninguém tire de contexto. Mas só a Bíblia não basta, a gente precisa de relacionamento com Deus. Então, precisamos orar e perguntar para Ele. E estar em conexão com Ele até para entender mesmo a palavra de Deus. Até porque na própria Bíblia diz que tem coisas que Ele só vai revelar para aqueles que Ele quer revelar. Aqueles sábios, aquelas pessoas voltadas para Deus mesmo. Então, nós temos que pedir revelação para Ele. Ler a Bíblia até ateu ler, né? Quantas pessoas tu vê que conhece mais Bíblia do que cristão? Mas o que falta na pessoa é o relacionamento com Deus, né? Pô, eu tava pensando nisso hoje. Eu não sei porquê, eu tava fazendo nada assim, pensando antes do almoço, e veio uma frase na minha cabeça assim: caraca, cara, quantos afastados conhecem mais da Bíblia do que eu nesse momento, do que você? Na minha cabeça era você, mas só pra. Muito. Quantas pessoas assim que estão totalmente distantes de Deus e que elas assumem isso, sabem mais da Bíblia do que eu e você? Quantas pessoas estão lá nas drogas agora, lá no meio da Cracolândia, e elas sabem mais da Bíblia porque elas leram, porque elas buscaram mais do que você, mesmo que não seja nesse momento. E se for nesse momento também, né? Se você não lê a Bíblia regularmente, um monte de gente sabe mais da Bíblia do que você. E um monte de gente que você não daria nada. Capítulo 14 já vai começar falando da cabeça dura do Sansão, do tamanho de um feijão. O Sansão, esse querido, já observa as filisteias, porque se ele achou é porque ele estava observando. A gente peca o quê? Por
A admiração pela nossa visão. A gente fica ali admirando, olhando. Não é admiração que falam, não. É por Contemplação. contemplação. Isso aí, a gente peca por contemplação. Sansão é assim. A gente que eu digo é mais os homens, tá? É mais os homens. E Você sabe. Eu acho que isso é inegável, tá? Quem negar, tá mentindo. E aí, Sansão, sendo homem, né? Enfim, absurdo. Sansão, homem, ele vai lá e resolve falar de todo mundo que tem todo o meu povo, tem minha família, tem a família dos outros, tem aqui israelitas, olha quantos israelitas. Ele fala, eu quero uma filisteia. Achei mais bonito, achei mais apetitoso, me agradou mais aos olhos. E aí ele ainda vira pros pais na maior marra e fala, ué, viu uma mulher, consigam essa mulher pra mim. E aí os pais ficam assim, pô, cara, não tem mais ninguém. Sério, é sério mesmo? E ele fala, é essa que eu quero. E ele ainda fala desse jeito, eu até marquei aqui, ó, versículo 3, última frase. É ela que me agrada. Ah, legal, agradou aos olhos, então vamos lá. Exatamente o que quem fez? Ló, e deu no que deu. Pô, muito que bem, sigamos que a gente vai ver no que vai dar também, que vai ser ótimo, ótimo, pra não dizer o contrário. E aí ele vai e começa, pelo jeito, uma festa de casamento com essa mulher. Ah, e também antes, o que acontece? Quando ele tá indo lá conversar com essa mulher de quem ele gostava, sei lá, pelo pedido de casamento, sei lá pra quem, enfim. Ele está flertando com ela e ele está indo lá conversar com ela. E no caminho, ele mata um leão. E aí, nisso que ele mata o leão, ele larga o leão lá. Na volta, tem um favo de mel, um negócio de mel lá dentro do leão. E aí ele mete a mão e come. Mas eu acho importante destacar para vocês que ele era nazireu. E nazireu, lembra que eu falei para vocês esse conjunto de regras que ele tem que seguir, tarará, tarará? Então, dentro desse conjunto de regras, tem as comidas que ele não pode comer, que são os animais impuros, que estão escritos lá em Levítico. Levítico 11, se não me engano, vai falar desses animais impuros. E dentro dessas regras, vai estar dizendo assim, não come e nem toque no defunto, no corpo desses animais mortos. Você não vai tocar. E se você tocar, você vai ficar impuro também. E também não pegue em nada que tocar. Tudo que tocar no animal impuro tem que ser descartado. E aí, esse querido, não basta. Ele vai piorar a situação dele. Então ele vai lá e vai meter a mão no mel e comer, sair comendo, ainda oferecer para os pais. Aí os pais vão comer, aquela cena bem Adão e Eva, bem, bem plena de todos que vamos comer. E aí, mas os pais não sabiam, tá? É importante destacar aqui. Ele escondeu tanto que matou quanto que pegou o mel do leão. Fantástico. Ele já começou meio que a atuação dele, né? Tanto que essa parada é uma parada espiritual dele ter matado o leão no meio do caminho. Ele foi tomado pelo Espírito Santo. E aí, é isso, né? Ele foi tomado pelo Espírito Santo. Eu tô falando besteira. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Isso mesmo, foi tomado pelo Espírito Santo. E aí ele rasga esse leão no meio. Tanto escondeu que ele iniciou, que ele tá já sendo possuído pelo Espírito Santo, quanto ele também escondeu o fato dele logo em seguida ter pecado, né? Contra Deus, que acabou de se apossar dele. Enfim. Sansão. Seres humanos. Homens. Olha. Eu não podia Absurdo. perder a oportunidade de falar mal de homem. Tô brincando? É brincadeira. Eu amo homem. Eu ia falar homens, mas eu amo Tá. Jesus e meu namorado. Te amo. Vigia, varão, vigia. Eu tô vigiando. Eu não tenho contemplação nenhuma além de você. Isso aí. E aí, o que acontece? Voltando aqui pra história. E aí, ele vai pra festa de casamento dele. Aí começa a festa, né, dele com a tal da Filisteia. E aí são vários dias de festa, o que era um costume da época. E nesses dias de festa, ele resolve fazer um enigma com o pessoal lá. Do Neida. Porque é um ótimo grupo
pra ele fazer uma brincadeirinha. É ótimo. Oh, que gente bacana pra você fazer um acordo. E aí ele faz uma aposta ali. Ah, se vocês acertarem, eu vou dar um negócio pra vocês e tal. E se vocês errarem, vocês que vão ter que me dar o bagulho. E aí eles fazem isso. Só que ninguém consegue acertar. Até porque não faz sentido nenhum. Esse enigma é realmente muito difícil. Eu não saberia responder. Eu acabei de ler e eu A fiquei única aqui. Por pessoa quê? que sabe responder é ele mesmo, né? Ele inventou da cabeça dele o enigma. Pô. Exatamente. E não faz o menor sentido. Por que o mel Ponte estaria rodas dentro da do minha leão? cabeça. Ninguém entendeu, ninguém sabe. Eu acho que nem ele sabe. E ele tá querendo falar porque ele tá. Sabe aquele espírito da fofoquinha da própria vida? Eu não sei se esse espírito atormenta vocês, mas de vez em quando ele me atormenta. Aí fica tipo assim: caraca, aconteceu uma coisa. Eu não vou contar pra ninguém, mas eu queria tanto contar pra alguém da minha própria vida. Aí eu acho que apossou assim esse espíritozinho assim da fofoquinha da própria vida. E aí ele falou: vou fazer aqui um enigma. Que aí ele faz isso. Faz E é claro sentido. que vai dar ruim. Claro que vai dar ruim, porque esse espírito da fofoquinha, ele sempre dá ruim. Sempre dá ruim, tá, gente? Quando der muita vontade de assim, eu quero muito contar da minha vida, cala a boca. Cala a boca. Tenta aprender com a história de Sansão, não conta, não fala, não fala. Lembra de José, José do Egito, lembra? Ele vê que esse espírito da fofoquinha do sonho dele, o que aconteceu? Foi vendido como escravo. Exatamente, não conta, gente, guarda, sim. Experiência própria. E aí, o que aconteceu? Ele vem, fala, o povo não sabe, né? Esse pessoal que ele desafiou não sabe responder. E eles vêm, ameaçam essa esposa dele, ou noiva, ou enfim, noiva dele. Recém-casada. E aí, eu não sei se já casou, que dia da festa que é o casamento em si. Tá no processo ali, nos dias de festa. E aí, enquanto tá esses dias de festa, eles vão lá, ameaçam ela e a família dela, botar fogo em geral. É por isso que eu não gosto desse time, tá vendo? E aí, ele... Engraçadona. Mau gosto. Aí o que acontece? Aí ela também não gosta, viu? Tanto que ela não quis. E aí falam pra ela que ela tem que fazer alguma coisa pra Sansão contar pra ela a resposta do enigma. É que E ela aí ela, faz enche o saco de Sansão. como qualquer mulher faria. Exatamente. Qual é o Malu, nosso trabalho? tem que ter paciência, filho. Tem que ter paciência. Mas esse é o trabalho de vocês. A gente já tem que ter paciência com vocês com tanta coisa. Tanta coisa. Vocês têm que ter paciência com a nossa perturbação. Porque se a gente não perturbar, quem vai? Vocês estão muito tranquilos, alguém tem que perturbar. É verdade. Sim, Homem você é tem espírito de paz por si mesmo. você, vida, você nasceu tranquilão. Você precisava de alguém pra perturbar o seu juízo. Precisava. Adão tava normal lá no paraíso. Mas ele falou: eu quero um problema. Eu tô sentindo muita Né, costela aqui. Agostinho, é, Eu quero a falta de um osso. Ele queria. Entendeu? Vocês querem. Aí a gente vem aqui pra abençoar a vida de vocês. entendi. Sim. E aí o que acontece? Aí ela vai lá, perturba, tá escrito literalmente lá no versículo 17 que ela perturba ele. E aí ele conta. E ela vai lá e conta pra geral. E aí ele vai e se revolta. Mulher, né? Sai andando e vai e Adoro mata uma 30. Oi? Mulher, né? Adoro uma fofoca. Aí eu acho que você já tá equivocado. Já tá equivocado. Que nem toda mulher gosta de fofoca, que fofoca não é algo positivo na maioria das vezes. Uhum. É verdade, ué. Não Concordo. quer dizer que Não eu é seja exemplar. Mas, tipo assim, eu não gosto da ideia de ficar espalhando fofoca. Mas a curiosidade, essa coisa de saber, queria saber, isso vem do homem. Aham. E eu, como mulher, tenho esse traço masculino. Ah, Querer cara saber. de pau. De Ainda querer tem a saber. cara de pau de meter essa. De querer saber e não querer compartilhar. Eu não quero compartilhar da vida alheia, eu só quero saber. Compartilhar eu até quero com o meu cônjuge. Exatamente. E isso você também quer. E se você não quiser, você vai querer. Igual aquele cara que cismou com a Larissa. Mas ela vai querer. Então você vai querer.
É, deixa eu voltar. Aí, gente, fala. Vamos lá, vamos lá. E aí ele vai lá e, e fala, né, pra ela conta pra geral. E aí ele fica boladão. E ele sai e mata 30 homens aleatórios, lá dos filisteus mesmo, em um outro lugar. Ele desce lá, um canto, uma rua, um troço. Não é só por Mata matar esses não, tá, homens. gente? Ele tem que dar o prêmio lá que era 30 vestes de linho. Então ele mata os caras pra pegar a roupa dele. É, eu achei bem à toa, particularmente falando. Bem à toa. Mas ele se meteu nessa, ele não tinha como dar de outra forma, né? Então, É isso. eu nesse caso me considero bastante gente pra jogar, mas como eu não entendi, não vou jogar. E aí, o que acontece? Ele vai e volta pra casa do pai dele. Gente, ele tava numa festa de casamento, ele não volta pro casamento dele. Ele vai pra casa. Ele E fica aí a mulher boladão. dele, aqui no versículo 20, já vai dizer que a mulher de Sansão, ou seja, o casamento já foi consumado de alguma maneira. Nem que seja pela festa ter terminado, pela festa, a parte do casório em si, ter sido marcada, ter sido concluída. E aí, aqui já tá. A mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido acompanhante dele no casamento, ou seja, o padrinho Sacanagem. do casamento. Ficou com o padrinho. Talarico! Talarico morre cedo. Eles que se merecem que fiquem juntos. Aí termina assim. Isso que dá escolher mal. Aí o que Sansão vai fazer de novo? Escolher mal de novo. É burro. Cabeça Sim, do tamanho de um feijão, né? Vai fazer o quê? pois é. Esperável. Homens. Eu ia falar isso, mas achei melhor não falar, que eu já achei que eu estava sendo muito femista. Eu posso falar que eu tenho lugar de fala. Sim, você pode falar. Enfim, homens. É. Vambora pro capítulo 15 agora. No capítulo 15, temos então o que segue ao casamento, né? Como foi falado no último capítulo, a mulher de Sansão foi dada ao amigo, ao padrinho de Sansão. E aí, quando ele vai visitar a esposa dele, a mulher dele, meses depois, o pai dela fala que deu a ela para outro cara, e aí Sansão fica boladão, pega algumas raposas, 300 no total, algumas só, pouquinha coisa, amarra elas uma com a cauda na outra e uma tocha, bem criativo, né? E solta as raposas nas plantações dos filisteus, e aí sai queimando tudo. E aí, como era época de colheita, eles perderam muita comida. E aí eles vão, perguntam quem fez isso, falam que foi Sansão. E aí eles vão e tacam fogo na casa da mulher dele. E Sansão, depois que viu isso, Não na casa, matou. né? Neles mesmo. Mata ela e o pai queimados. É verdade, foi eles mesmo. Deve ter queimado a casa e eles dentro na casa, né? Aí já não sei, eu só sei que achei curioso Aqui tá ter matado escrito eles que queimaram queimados. a mulher e seu pai, verdade. Justamente a ameaça que tinham feito pra ela e que ela traiu o marido Né? pra não Acabou acontecer. acontecendo de qualquer jeito. Pois é. E aí, depois disso, Sansão vai, faz grande matança com o povo de Filisteus e se esconde. E aí os filisteus, como eles tinham domínio sobre Israel, né? Como eles oprimiam Israel, foram atacar uma cidade lá. E aí falou pros israelitas, ó, a gente só vai sair quando vocês entregarem o Sansão amarrado. Aí os israelitas vão até onde o Sansão estava escondido, amarra ele. E eu acho Com interessante que toda autorização vez, dele. com a autorização deles, claro. Sansão, a única coisa que pede é que os próprios israelitas não matem, mas fora isso pode levar ele lá, amarrado. Mas eu acho interessante que aqui, durante toda a história de Sansão, toda vez que ele usa da força, né, que ele vai fazer alguma coisa que usa força, tem a palavra antes, tem a frase antes. Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Então deixa claro aqui que a força de Sansão não vinha dele mesmo. Não era o cabelo, o segredo, não era nada. E sim era a comunhão dele com Deus e o poder de Deus sendo feito através dele. Então quando Sansão, ele... Mas parece ser spoiler. Então na hora lá eu falo que é o próximo capítulo, na verdade. Mas Então eu guardem isso. vou falar mais pra A frente sobre força essa de parte aí Sansão está em no Deus. Espírito Santo, em Deus. Exatamente. Então aqui deixa claro isso. E então
Sansão vai, o espírito toma posse dele de novo, ele rompe as cordas como se fosse papel, pega uma queixada, aí aqui a gente entrou naquela parada de novo do cadáver, né? Mas aqui a gente tem essa dúvida, por quê? Que é o Espírito do Senhor que toma posse dele, mas a gente não sabe se é o Espírito de Deus que controla ele, se só dá a força, e ele usa da maneira dele, entendeu? E aqui ele pega uma queixada de um animal morto e sai matando uns 1000 homens, se eu não me engano, né? Matou 1000 homens. E foi isso aí que aconteceu. E aí, por fim, ele depois de matar tava com sede, clama a Deus e Deus dá água da rocha para ele. Ele vai reclamar com Deus como um típico israelita. Então ele vai lá falar: você me deu botou eles nas minhas mãos e agora eu vou morrer de sede. E aí Deus vai lá e fala: toma, cara, toma. Aí ele vai lá e tira a água de dentro da pedra ali. Um milagre mesmo, como ele fez lá na época de Moisés. Tira a água da pedra para poder dar para Sansão. E Sansão bebe essa água, se sacia e recupera suas forças, seu ânimo. E o que acontece? Isso me lembrou, né, essa parada do Moisés, que eu também já conversei com vocês sobre o porquê de Moisés não ter entrado na Terra Prometida, que tem a ver estritamente não. É porque ele atribuiu a ele o ato do milagre, né? O ato de tirar a água da pedra. É como se ele tivesse feito: eu vou tirar a água da pedra então pra vocês. E pá, bate na pedra, porque através da força dele ele ia conseguir essa água. E não era por causa da força dele, e sim por Deus. Agora a gente se vê isso se repetindo de uma forma ainda mais prática. Não é pela força dele, literalmente. E aí a gente vai vendo Sansão se perdendo aos pouquinhos. Uma pena, né? Uma pena. Porque tinha potencial. Tem uma coisa que Sansão tem até aqui, é potencial. No capítulo 16 eu já fico até um pouco desanimada, que eu acabei de ler, aí eu sei o final e eu acho tão... Então assim, sabe aquele 1 minuto de silêncio? Eu acho que esse capítulo pede 1 minuto de silêncio no final. Vai contar agora a parte mais clímax da história, a parte mais conhecida de Sansão, que é quando ele conhece e toda aquela situação que ele vive com Dalila. Logo no início do capítulo vai dizer que ele viu ali uma prostituta, ou seja, a Dalila era uma prostituta. Não era isso? Não. Não, são Desculpa. pessoas diferentes. São pessoas diferentes. Ele viu uma prostituta e aí o povo já sabe, né? Os filisteus já sabem que Sansão tem uma... Eu acho que a fragilidade de Sansão é mulher, tá? Eu acho que é mulher. Não é cabelo, não é falta de fé. É mulher. Ele é guiado, na verdade, não é nem mulher. Eu acho que ele é guiado pelos próprios desejos. Quando ele teve desejo de comer o mel, ele comeu. Quando ele tem desejo de fazer o que ele bem quer, ele faz, independente do que os pais dizem, independente daquilo que Deus mandou ele fazer. Ele é impulsivo, cara. E aí, os desejos que ele tem por mulheres já eram conhecidos pelos filisteus. E eles se aproveitam disso. Em um dado momento, tentam se aproveitar, né? Se escondem, e aí Sansão se esconde atrás do portal, e aí Sansão acorda antes do horário que eles estavam prevendo, e aí ele carrega a porta da cidade até o alto de uma montanha. Eu achei muito curioso. E maravilhoso, o jeito que ele debocha é muito bom. Porque tu imagina, ele arranca o portão de uma cidade junto com os batentes, ou seja, pesado. E ele simplesmente carrega pra cima de uma colina pra falar assim, tipo, vem que buscar o portão agora, seus otários. Achei muito bom o jeito que você mostra, porque eu nunca tinha parado pra pensar desse jeito. Eu sempre achei que era, assim, só mais um versículo falando, olha como ele é forte. Mas quando ele falou isso, eu fiquei assim, caraca, cara, realmente agora faz sentido esse versículo, faz todo sentido. Aí vai continuar essa história falando que depois ele vai conhecer e se apaixonar por uma mulher chamada Dalila. E essa Dalila vai se aproveitar dessa paixão dele por ela e vai perguntar na cara de pau. Antes dela perguntar, ela faz um acordo com os líderes filisteus
que vão dar muito, muito dinheiro pra ela. Muito dinheiro pra ela. Se ela descobrir a força dele e entregar, amarrar ele e entregar nas mãos deles para que eles destruíssem Sansão. E aí ela aceita e ela pergunta na cara de pau: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Versículo 6. Mano, não é possível, né? Como que o cara me cai nessa? Não é Traduzindo para os possível. dias de hoje, seria tipo assim: Rômulo, você pode, por favor, me contar qual o segredo da sua força e como que eu posso te matar e antes te torturar? Só por curiosidade, assim, só por saber. É só porque eu acho muito curiosa essa tua força. Eu queria muito saber como que eu posso fazer pra te torturar ao máximo e te matar. Assim, como que eu faço? Sabe o que deixa fraco, né? Cara, Não, e não como que faz ele cai sentido. nessa? E E ele de primeira, simplesmente assim, começa a brincar com ela, tipo, rir na cara do perigo, começa a fazer várias brincadeiras. E ele vê que ela testa literalmente todas. Todas as que ele fala, ela testa. Aí uma hora ele simplesmente decide falar a verdade, achando que ela não vai testar, tipo, não, eu não acho que foi isso. Pela primeira vez na vida que eu estou relendo essa história, que eu acredito que não foi ingenuidade dele de falar do cabelo. ele sabia e só achou que Não, ficou. não. Eu acho que pelo andar da carruagem, que a gente já falou, que a força dele estava no Espírito Santo. Eu não acredito, agora que eu li dessa vez, eu não acredito que Sansão acreditava que a força dele estava no cabelo. Ele falou como mais uma das coisas. Eu acho que Sansão estava tão confiante de que a força estava nele, não no cabelo, nele mesmo, que ele conseguia controlar Uhum. isso, que ele tinha ela a hora que ele bem queria, que Deus estava com ele na hora que ele precisasse, Que que mesmo ele ele achava que ele podia ficar entendi, brincando. Ele ia entendi. ficar zoando o rolê até o máximo, até o momento que ele zoa com uma coisa que Deus tinha mandado ele fazer. Não é que ele achava que a força dele estava no cabelo. É que agora ele vai zoar com uma coisa que ele achou. Ele já estava se achando tão grande, tão seguro de si e da espiritualidade dele, da ligação dele com Deus. Ele estava cagando para aquilo que Deus mandou, para as regras. Ele já tinha quebrado tudo, só faltava isso. Só faltava isso. E aí ele brinca com isso também. Quando ele brinca com isso, ele termina de quebrar tudo que aquilo que ele já tinha quebrado no início, já estava todo o processo. Ele já tava com a britadeira na vida dele. Aí ele chega nesse momento e fala assim: se eu já sacaneei tudo e Deus continua comigo, então o que é isso? E aí ele zoa, ele faz uma brincadeirinha com algo que é sério para Deus. Yeah. E aí, por que eu vou explicar para vocês por que eu entendi dessa forma? Porque ele vai sacaneando, né? Ele vai zoando ela. Ah, tá aqui. Ah, é a corda. É corda úmida. Não, é corda nova. É trança no meu cabelo. Não sei o quê. E ele vai fazendo. E ele vai vendo ela testando, cara. Ele vai vendo. Eu não acho que Sansão era burra a esse ponto. Ele podia, sim, ser muito apaixonado por ela, ao ponto de fazer... ter coragem de testar, né? Porque virar e falar essa questão do cabelo, ou enfim, o que será que passou pela cabeça dele, independente dele ter sido ingênuo ou dele ter só caçoado, cara, só dele não ter ido embora na primeira que ela testou, ele tinha que gostar muito dela. Ele tinha que Você é ser muito pão, né? Você é um otário, um sei lá, pouco gado, assim, um pouco um muito gado. gadão. E aí, ele me vem e vai falando. E aí, Por que eu acho que ele não acredita que a força está no cabelo? Porque o versículo 20 vai dizer: então ela chamou Sansão, os filisteus estão atacando. Isso depois que ela raspa a cabeça dele. Aí vai dizer: ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Ele achou que o Senhor ainda estava com ele, independente do cabelo. Ele não achava que a força estava no cabelo, cara. Esse versículo aqui mudou tudo. Ele, na verdade, sabia que quem estava com ele era o Senhor, só que ele achava que o Senhor ia estar com ele independente das escolhas e do que ele fizesse. Só que Deus tinha pedido algo a ele. Eu acho que ele se segurou muito naquela coisa que a gente conversou em outro episódio, que eu falei sobre a aliança, que Deus ele não abandona a aliança dele, apesar da Uhum. gente abandonar a nossa.
Só que ele confiou tanto nisso de, Deus tem uma aliança, Deus vai cumprir isso, porque Deus me colocou para isso, que ele esqueceu que ele também tem algo a cumprir. E ele esqueceu de que, apesar de Deus cumprir a aliança, Deus também é muito justo. E ele tem uma aliança com a justiça. Com a justiça, além de com a pessoa, a aliança com a pessoa que ele fez, ele também é muito justo. Então, no momento que Deus assim sai, né? Eu não vou dizer nem abandona, mas Deus deixa ele. Cara, eu imagino Sansão perdido, pensando, caraca, isso nunca me ocorreu antes, eu já vacilei de todos os jeitos e Deus nunca me deixou. Eu cheguei ao meu ápice. E aí eu acho que é tipo assim, eu vou arriscar falar isso porque eu não conheço, eu vou falar da minha forma leiga para ver se vocês concordam comigo, se você, amor da minha vida, concorda comigo. Eu acho muito complicado o sentido de pecado contra o Espírito Santo, que é o único pecado que não pode ser perdoado. Aqui é o Espírito Santo que se apossa dele. E pelo que eu estudei sobre pecado contra o Espírito Santo, é o momento que o Espírito Santo se retira ao ponto de você não identificar e não buscar mais o Espírito Santo. Eu entendo que Sansão está beirando esse pecado contra o Espírito Santo nesse momento. Por isso que o Espírito Santo se retira dele e ele nem percebe. Ele não percebe que o Espírito Santo se retirou dele. Ele está vivendo a vida dele de forma tão ímpia, tão distante das vontades de Deus, ele está tão despreocupado se ele está realmente agradando ou não a Deus, ele está tão nem aí, ele está tão seguro de si, que ele já está distante do Espírito Santo por ele mesmo. E aí quando o Espírito Santo se retira, ele não percebe. E aí, a gente só vai ver que ele de fato não pecou contra o Espírito Santo, porque ele volta atrás em algum momento. E o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Então é algo que a pessoa não volta atrás. E aí o que acontece? Ele é preso, ele tem os seus olhos furados, né? Fica cego. Ele é levado pra trabalhar igual um hamster. Esse moinho eu sei que não é assim, mas eu fico imaginando ele rodando, ou girando alguma coisa igual um hamster o dia inteiro. Ele é tratado igual um animal, pior que um animal. E aí eles levam ele pra caçoar dele, os filisteus começam a fazer cânticos em homenagens aos deuses deles, dizendo que os deuses entregaram ele nas mãos dos filisteus. E alegres e caçoando de Sansão. E aí Sansão vem e faz uma última oração. Sansão, finalmente ele é sábio em algum momento e pede para se apoiar nas colinas. Acho que nem é sábio essa parte aqui, acho que nem é sabedoria, é inteligência. Colunas. Oi? Colunas. Isso. Colinas. Eu pensei colunas, tá? Eu pensei colunas. E aí ele pede para se apoiar nas colunas, porque ele tá cego. Imagina quanto ele tá capengo, se arrastando, ele já não tem mais força. E aí ele pede para se apoiar nessas colunas, e aí quando ele se apoia, ele faz essa oração. Aí a oração vai estar no versículo 28, e eu acho importante ler para vocês. Vida, você pode ler? Diz assim: E Sansão orou ao Senhor: Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Disse então: Que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Pois muito que bem. Sansão, ele tem uma morte muito delicada, assim. Só que ao mesmo tempo que me dá uma dor, né, que essa parada que eu falei sobre 1 minuto de silêncio, me dá uma dor assim mais de tristeza pelas escolhas de Sansão do que pela morte em si, porque eu acho que ele morreu exatamente do jeito que ele seguiu, assim, ele cavou a própria cova mesmo, o caminho que ele tomou era esse o rumo, era esse o final. Ele se meteu com os filisteus, ele morreu com os filisteus. Ele tentou o tempo todo estar inserido e fazer parte daquele povo de um jeito ou de outro. E ele faz parte do povo, pelo menos na morte. Ele consegue aquilo que ele queria. Só que, infelizmente,
ele só percebe o quanto era negativo, ele só percebe o quanto as leis de Deus eram para proteção dele, o quanto era importante que ele seguisse todas elas, agora quando ou ele morria e matava todo mundo junto, ou ele vivia nesse sofrimento e não cumpria aquilo que Deus designou para ele. Então, é a última chance dele de realmente tomar uma decisão inteligente. E aí, essa decisão exige a morte dele, já que ele cavou a própria cova. Aí é muito triste porque Sansão é uma história antiga e assim, tão distante, né? Quando a gente pensa em alguém tão forte, faz esse tipo de coisa e que cai nessas coisas tão fácil. Mas hoje em dia a gente cai muito fácil em tentação, a gente cai muito fácil nos nossos próprios desejos, naquilo que a gente anseia, naquilo que a gente acha legal. A gente se atrai tanto pelo nosso eu, pelo nosso orgulho, pelo que a gente quer, e acaba depois de um tempo tendo aquelas coisas que a gente orou por tantos anos e se esquecendo que foi Deus que deu e atribuindo a nós mesmos, olha, eu consegui, foi pelo meu esforço, eu me formei porque olha o quanto eu estudei, olha o quanto eu fiz, mas e tudo que você pediu a Deus, e a parte que Deus fez? E toda a parte que Deus pediu para você fazer, sabe? A gente se perde como Sansão se perdeu. E a gente cava a própria cova em relacionamento. Que a gente se mete em relacionamento que não era para se meter. Que a gente não espera para saber se é a vontade de Deus mesmo. Tanto por meio da própria palavra de estudar a ponto de ter certeza. Quanto por meio de estar pronto para um relacionamento. Quanto por meio de esperar Deus te responder mesmo. A gente faz isso com a nossa vida em vários momentos. A gente decide tomar o nosso rumo e esquecer daquilo que Deus pediu pra gente. A gente esquece que as leis de Deus que parecem tão chatas durante a nossa vida, durante a nossa juventude, adolescência, o que quer que seja, fase adulta, que elas são a nossa proteção. E se a gente não der esse voto de confiança para Deus, de entender o tempo todo e ficar relembrando as palavras, como Deus sempre fala assim, guarde no coração as palavras, relembre, ele tem sempre um memorial, porque ele sabe que se a gente não ficar relembrando, a gente esquece completamente do sentido, do porquê, do pra quê, e a gente começa a achar tudo chato e começa a achar que a gente sabe muito. A gente só percebe que a gente não sabe nada quando a gente lê essas histórias de pessoas burras iguais a gente, sabe? Bem burras. Que aí a gente percebe, caraca, cara, eu não sei de nada, não sei de nada. Eu preciso realmente de Deus para me guiar, porque eu não sei para onde ir, e se eu decidir ir, eu vou cavar a minha cova igualzinho Sansão. Isso se eu conseguir, antes de morrer, abrir os meus olhos para poder abrir meus olhos espirituais, né? Porque os físicos de Sansão não abriu. Abrir os meus olhos para ver e mudar de vida, nem que seja no meu último segundo de vida. E o pior, agora eu vou falar uma parada muito séria, que a maioria das pessoas hoje em dia, assim, principalmente gente que não congrega, que não faz parte de uma igreja específica, acredita fielmente nessa teologia sem noção de Sansão, de que no último minuto de vida vai conseguir se arrepender. Gente, isso é a maior loucura que Satanás já conseguiu implantar na mente das pessoas de uma forma tão sutil. Porque eu vou viver a minha vida, Deus, me dá só mais um tempo que eu vou voltar. Antes de eu morrer, eu vou me arrepender. Eu conheço um monte de gente, e eu já falei essa frase antes de eu conhecer a Jesus de fato, não, porque quando eu estiver perto de morrer, eu vou pedir perdão pelos meus pecados. Porque, gente, o perdão pelos pecados é agora. Exatamente. Sansão é uma exceção à regra. E olha tudo que Sansão sofreu. Você precisa ter os seus olhos arrancados para conseguir enxergar essas coisas, sabe? Você vai esperar mesmo. E é exatamente esse detalhe. Sansão teve mais visão espiritual quando ele estava cego. Né? Ele precisou ter seus olhos arrancados para que a sua visão parasse de atrapalhar aquilo que Deus estava querendo para ele. Por quê? A visão ali representa os próprios desejos deles, porque o desejo de Sansão surgia através do olhar. Né? A gente vê lá desde o primeiro capítulo, lá, quando ele viu a moça lá, filisteia,
que foi quando ele viu e falou, eu quero ela pra mim. Então, tudo de Sansão começa no olhar dele. Então, ele precisou perder a sua visão, precisou ficar cego, para que aí sim Deus pudesse mostrar para ele e ele conseguisse enxergar aquilo que Deus queria para a vida dele. Cara, isso que você falou me lembrou um versículo que no Novo Testamento vai explicar exatamente o que você falou de um jeito muito legal. Que vai falar, se teu braço te faz pecar, corte ele fora. Se Lembra? o teu olho faz pecar, arranque-o fora. Se tua mão lhe faz pecar, corte-a fora. Pois é, o olho dele fazia É. ele pecar e ele teve que ser arrancado fora mesmo. Exato, literalmente. É literalmente isso. Caraca, agora faz mais sentido ainda, né? E a gente Nunca fez tanto percebe sentido pra mim. o quão cego ele estava, que é exatamente aquilo que você falou antes. Ele deixou de perceber que a vida toda dele estava sendo dedicada a Deus. Ele era uma pessoa que nasceu dedicada ao Senhor. Ele estava ali para fazer a obra do Senhor e através dele abençoar o seu povo, né? Que era livrar o povo dele dos filisteus. E ele começou a se vangloriar e não dar essas glórias de tudo que ele fazia a Deus. Tanto que percebe-se ali no final, quando ele perde suas forças, que é que o Espírito do Senhor deixou Sansão, né? Deus deixou de estar com ele. Então, aquilo que eu falei no capítulo anterior, toda vez que mostrava o Sansão usando sua força, falava que o Espírito do Senhor se apossava de Sansão. E parecia que Sansão parou de perceber isso. Parou de perceber que o Espírito do Senhor estava com ele. E ele passou a acreditar que ele mesmo poderia fazer aquelas coisas sozinho. Entendeu? Como ele parou de perceber quando o espírito não tava. Pra ele era igual. Quando o espírito Exatamente. tava e não tava, ele já não conseguia ver a diferença. Ele não tinha Exatamente. nenhuma sensibilidade espiritual. Ele era tipo Um cego Balaão. espiritual, exatamente. Lembra do Balaão? Ele era um cego espiritual enquanto ele enxergava. Ele precisou ficar cego para que a visão espiritual dele começasse a funcionar. Ó, É mesmo. Dá pra fazer um post muito bom no Instagram sobre isso, hein? Cara, ele tem muitas camadas, né? Esse homem é uma parada muito interessante. Ele é, no mínimo, um cidadão curioso. Ele não conseguia ver a diferença ao ponto dele achar que ele podia zoar, que ele podia brincar, que ele podia fazer tudo, que não ia dar em nada. E assim, eu fico pensando, por que Sansão tá na galeria da fé, se só no último minuto que ele realmente se voltou pra Deus? Porque se você parar pra pensar, antes Deus se apossava dele e tal. Mas eu acho que é muito mais pelo que Deus prometeu aos pais dele do que por Sansão em si. Porque se você parar pra analisar o que a gente leu aqui, eu não tô lembrada de nenhum versículo além desse que ele ora no final, antes de morrer, em que Sansão pede pra Deus pra ter força, pede pra Deus ir à frente, pede pra Deus. Ele não se comunica com Deus. não. Em nenhum Ele não momento. tem intimidade nenhuma com Deus, nenhuma, é nula. Pelo menos na Bíblia não fala nada. Aí eu fiquei pensando, que fé? Galeria da fé? Que fé? Que fé? Fé no quê? Acreditava no quê? Ele acreditou no último momento que Deus ia ter misericórdia dele. É o único momento de fé que ele tem, ele tá na galeria da fé, então a gente entende que ele vai ser salvo. E assim, é um alerta gigantesco, gente, assim, um holofote piscando no meio da testa pra dizer, cara, não espere perder tudo. Não espere chegar no último momento da sua vida pra você perceber que Deus está aqui, que o Espírito Santo está aqui, que ele ainda te usa, entendeu? Porque quando você perder tudo isso, você só vai perceber numa situação muito dolorosa. Tem gente que fala assim, não aprende no amor, aprende na dor. Eu nem acho que Deus pense dessa forma. Eu acho que Deus ele tenta ensinar no amor o tempo todo, só que a gente é idiota. A gente não quer. A gente não quer o amor. E aí quando a gente se lasca todo, que a gente se volta para Deus. Não acho nem que é Deus que dá a dor. A gente mesmo que se dá. Enfim, muito triste e necessário. Mas que bom, né, que ele conseguiu a salvação. Chegamos ao final desse belíssimo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, também reclame. A gente quer te ouvir, como eu disse no início.
Agora você já pode ouvir a música do Daniel Lee e concordar com ele de que realmente o cara tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Mesmo que a gente ache que essa não é a melhor interpretação. Agora, toda vez que você ouvir, você vai lembrar da gente. Então, vamos embora pra oração pra não perder o costume. Oremos então, pessoal. Paizinho querido, amado Deus, muito obrigado por mais esse estudo que o Senhor nos proporcionou. Muito obrigado por essas lições que tiramos da história de Sansão. Que ao contrário dele, nós possamos ter sensatez nas nossas escolhas. Sensatez é uma palavra muito difícil, né? Que a gente possa ser mais sábios quando formos fazer nossas escolhas. Para que, ao invés de seguir o nosso coração, a gente possa seguir a sua vontade. Então nos ajude, nos dê forças e que a cada dia a gente possa aprender mais sobre Ti, para que a gente também entenda qual é a Sua vontade na nossa vida. Que nós possamos ser portas-vozes do Senhor aqui na Terra e que a gente leve a Sua mensagem às pessoas que ainda não conhecem. Muito obrigado por tudo, perdoe os nossos pecados, esteja com cada ouvinte que está aqui ouvindo o nosso podcast DR com Deus. Que eles estudem a Sua palavra e que estejam aqui no próximo episódio para ouvir mais um capítulo. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém! Valeu, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.